Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento então aqui ao nosso curso de BPC, entrando agora então no módulo 4, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o benefício de prestação continuada ao idoso. Este é um benefício que tem os requisitos um pouco mais simples, né? Porque a comprovação então do requisito etário, da idade, a gente pode fazer apenas com a apresentação do documento oficial, né, comprovando, e no mais, daí sim a gente vai entrar naqueles requisitos de renda familiar, né, de composição de grupo familiar, como a gente viu nos módulos anteriores, mas que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente relembrar um pouco, para que vocês consigam verificar, então, nos casos concretos, tá? Então, benefício de prestação continuada ao idoso, tem a exigência, então, dos 65 anos, né, e aqui é importante que tenha a necessidade de que essa pessoa ela esteja, né, cadastrada no CAD único e também, né, tenha CPF, tá, então precisa ter o CPF, tá. Além disso, então, para provar esse requisito etário, né, pode ser feito, além da apresentação do CPF, um documento oficial com foto, e o artigo 672 da IN 77 traz algumas possibilidades, né, de documentação para comprovar carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, né, carteira profissional, passaporte, identificação funcional ou outro documento, então, dotado de fé pública que permita a identificação do cidadão, tá? Mas, geralmente, a gente vai acabar usando a identidade, né, ou talvez a habilitação, que são os documentos mais comuns. No artigo 34 do Estatuto do Idoso, né, e também a previsão no artigo 20, então, da LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a gente vai ter a previsão deste benefício devido ao idoso a partir de 65 anos, que não possua meios de prover a sua subsistência, e aqui é importante, né, nem tê-la provida por sua família. Então, vai ser assegurado o benefício de um salário mínimo, né, nos termos da LOAS. Então, tem uma questão importante aqui, né? Ele não vai ter condições de prover sua subsistência, esse idoso, mas também, né, a família não pode ter condições de prover essa subsistência. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Numa situação que tenha algum familiar que tenha renda e que poderia, então, prestar esse auxílio a este idoso, né, pode vir a desconfigurar esse direito. Então, claro, a gente vai conseguir discutir isso, né, comprovar que porventura se existir algum familiar que tenha uma capacidade financeira maior, né, e não resida junto, não possa auxiliar, né, não mora perto, ou mesmo não tem contato, não tem a obrigação de prestar esse auxílio financeiro, isso tudo a gente consegue discutir, né, depois judicialmente e no próprio INSS, né, eles vão acabar, claro, se baseando no CAD único, então aquelas informações do grupo familiar que constam no CAD único, então também, né, a gente não vai entrar nessa discussão, mas é importante que a gente saiba que há essa previsão, que além da pessoa não conseguir se manter, né, ela também não possa ter a sua subsistência mantida por algum familiar, tá? O parágrafo único, ele traz então a previsão que o benefício, né, já concedido a algum membro da família, né, não vai ser computado para fins de cálculo da renda. Aqui está falando do benefício assistencial, então o BPC concedido a algum outro membro da família não entra no cálculo da renda, isso conforme a previsão aqui do Estatuto do Idoso. A gente sabe, né, que teve uma discussão quanto a isso, e agora nós temos a previsão que o benefício assistencial, tanto ao idoso como ao deficiente concedidos, né, dentro do mesmo grupo familiar, não entrarão no cálculo da renda, assim como o benefício previdenciário, concedido a um idoso maior de 65 anos ou a pessoa com deficiência, também não vai entrar no cálculo da renda. Então, é importante que vocês saibam disso para fins de exclusão da renda, tá? O cadastro único, a gente tratou sobre isso ali no módulo do conceito de família, né, e CAD único.
Então, a gente viu as questões do artigo 21 da LOAS, da portaria 03, né? Quem é considerado família para fins de BPC, quem é considerado grupo familiar lá no CAD único, a gente viu que tem diferença, que nem todas as pessoas consideradas para o CAD único são consideradas também para o BPC. Então, é importante que vocês revisem isso, né? Porque vai valer tanto para o BPC idoso como para o BPC deficiente. Tá? Então, tem que ser apresentado esse documento do CAD único, que a gente sabe que deve estar atualizado no máximo 2 anos, então a cada 2 anos ele precisa ser atualizado, porque o BPC pode ser revisado, né, a cada 2 anos para verificar se foram mantidas as condições que deram ensejo ao benefício. Então, cuidado para o CAD único estar sempre atualizado né, no máximo 2 anos, não pode passar de 2 anos, porque daí vai dar problema na manutenção deste benefício de prestação continuada concedido. Tá? Deixo o site de novo ali para vocês, onde vocês podem consultar, né? Eu demonstrei no módulo ali do CAD único, né, como acessar o site para consultar, e tem também o aplicativo Meu CAD único. Quanto à hipossuficiência, então, a questão da miserabilidade, né, o artigo 20 da Lei 8742, da LOAS, foi alterado recentemente pela Lei 13982, que passou a trazer, então, a previsão expressa, né, que o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão de benefício de prestação continuada a outro idoso ou a outra pessoa com deficiência. Então, BPC ou benefício previdenciário concedido a idoso com mais de 65 anos ou pessoa com deficiência não entra no cálculo da renda, tá? Guardem isso, porque mesmo que a pessoa conste no CAD único, não tem problema, mas essa renda não vai entrar no cálculo. Tá? E, além disso, a previsão, então, do parágrafo 15, que fala que o benefício, né, de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, desde que atendidos, então, os requisitos exigidos na lei. Então, pode ter 2 idosos, né, um idoso, um deficiente, não tem problema, mais de uma pessoa pode receber, e lembrando ainda que aquele que receba não vai entrar no cálculo da renda do outro que vier requerer depois. A gente teve ainda a portaria 374, agora de 2020, que trouxe também algumas questões a respeito da renda familiar. Tá? No artigo 2º, a gente tem a previsão e que a partir ali, então, de abril de 2020, então, aqui há a possibilidade até de se pedir uma reafirmação da DER, se fosse algum benefício anterior a esta data, né? Os valores recebidos, então, pelos componentes do grupo familiar, né? Idoso acima de 65 anos ou pessoa com deficiência, né, até um salário mínimo ficam excluídos da renda mensal, tá? Então, aquilo que a gente havia comentado antes ali, a portaria também traz essa previsão, e importante, parágrafo 2º, mesmo, né, havendo, então, a desconsideração deste benefício que um idoso ou com deficiente receba, mesmo que então, com essa desconsideração, a renda ainda ultrapasse o critério de 1/4 do salário mínimo, deve ser aplicado às ações civis públicas, né, que tenham regras diferentes para análise disso, né, e a doutora Andressa falou ali no módulo da renda, né, sobre a ação civil pública, que estabelece outras formas de comprovação, né, do comprometimento desta renda. Então, é importante que a gente verifique isso, né, que a gente faça a comprovação caso haja algumas despesas possíveis de ser comprovadas, né, medicamentos não fornecidos pelo Estado. Então, lembrem sempre, né, de buscar fazer essa comprovação a fins de, então, abater esses valores da renda, certo? Então, direto no INSS, qual é que é o entendimento? Conforme o artigo 20, parágrafo 3º da LOAS, né, a renda tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo,
o INSS vai aplicar esse entendimento, tá? O que ele vai possibilitar, daí sim, é conforme a ação civil pública, que haja uma comprovação de comprometimento desta renda, mas ele vai aplicar o entendimento de renda inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? Lembrar, então, de verificar sempre o conceito de família, né? E no administrativo isso costuma até ser mais vantajoso do que no judicial, porque eles vão aplicar a previsão da lei e também da portaria, ou seja, todas aquelas pessoas que são excluídas do grupo familiar, né, que a gente viu ali no módulo sobre o conceito de família. Então, prestem atenção nisso, verifiquem corretamente as pessoas que não são consideradas, né, e se for o caso, até interessante que se faça uma mini petiçãozinha, né, informando corretamente, ó, tal pessoa recebe tal renda, mas não deve ser considerada, né, conforme, então, a previsão ali do artigo 8º da portaria, discriminar bem essa pessoa para que não haja um erro na análise do servidor que vá considerar a renda de alguma pessoa que seja excluída, né, conforme a portaria 3 de 2018. Então é importante a gente cuidar disso e ter essa precaução de fazer um detalhamento para o servidor, porque alguns deles, infelizmente, né, não têm o conhecimento adequado, tá? As questões da renda, então, né, o que é considerado renda bruta, o que, que não é renda, né? Teve um módulo específico agora com a doutora Andressa, que vocês vão poder rever e analisar, né? Então, as previsões do artigo 4º do decreto 6214, tá? A portaria 3 de 2018. Então, todas essas questões que envolvem a renda bruta, né, o que não é renda, comprometimento de renda, que a doutora Andressa explicou bem para vocês, e a gente vai aplicar nos 2 casos de benefício de prestação continuada, tanto para idoso como para deficiente. E na parte judicial ainda, a gente vai tratar mais adiante do processo judicial mais detalhadamente, tá? Mas eu trago para vocês aqui, né, já 2 questões interessantes, né? Primeiro do STF, que é a respeito, então, da inconstitucionalidade desse critério objetivo para análise da renda, né? E eles veem o entendimento, então, que deve ser analisado o caso concreto, ser feita uma análise fática do caso concreto para se verificar esse critério da miserabilidade, não somente a aplicação do 1/4 do salário mínimo, inclusive podendo aplicar, então, os critérios de meio salário mínimo, né, que tem previsão em outros programas governamentais, tá? Então, fiquem ligados quanto a isso. O INSS ele aplica o entendimento de 1/4, mas na justiça a gente consegue relativizar isso, tá? O STJ também, né, tem o tema 185, que fala da limitação da renda não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. É apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade. Ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 salário mínimo. O que isso quer dizer? A renda é inferior a 1/4, ok, presume-se a miserabilidade. Mas se essa renda não for inferior a 1/4, não quer dizer que não se possa comprovar por outros meios essa miserabilidade, certo? O critério serve para gerar a presunção de miserabilidade se ficar verificado que é inferior a 1/4, daí não haveria discussão. Mas se superar, daí sim, há a possibilidade, né, de no caso concreto se discutir por outros meios de provas que essa pessoa necessita ainda deste amparo, certo, pessoal? Então, são algumas questões básicas aqui do benefício de prestação continuada ao idoso, né, que tem o seu requisito etário simples, né, comprovação da idade apenas de 65 anos ou mais, e não mais as questões, então, de renda, né, de composição de grupo familiar, a gente vai tratar daquelas situações que a gente já viu nos outros módulos, né,
e vão se aplicar depois também, né, ao benefício de prestação continuada ao deficiente, certo? Então, na parte judicial, daí sim a gente vai trazer mais questões relacionadas a isso, a estes requisitos, relativação desses requisitos, outros meios de provas, tá? Então, sigam acompanhando aqui e a gente se vê mais para frente. Valeu!